Meus amigos, shalom no coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Te convido a abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse versículo, sem sombra de dúvidas, é um dos mais conhecidos e declarados de toda a Bíblia. E nesse versículo, tem aqui, gente, um ensinamento sobre libertação muito importante. É um detalhe que muitas vezes passa batido. Passou batido para mim muito tempo. Quando eu aprendi isso, minha vida espiritual foi revolucionada. E sei que passa batido para muitas pessoas, então quero comentar esse texto aqui com você hoje, tendo convicção de que Deus vai falar ao teu coração. Vamos lá? Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Em algumas versões, não vos conformeis, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem lembra aqui da série que nós fizemos na Carta aos Romanos, uma das melhores séries que fizemos aqui, já citei como esse é o meu livro preferido de toda a Bíblia, e para você que é novo ou nova por aqui, a gente fez uma playlist específica com os episódios dos devocionais na Carta aos Romanos. Está lá, inclusive fizemos um dia só sobre esse versículo, expondo esse versículo. Hoje eu quero pegar uma palavra desse versículo, porque ele é muito rico. Começa dizendo para a gente não tomar a forma desse mundo. E traz aqui um termo que é interessante, olha, transformem-se. Em algumas versões vai estar escrito transformai-vos. Na versão onde você está, por diferente que esteja a palavra, o sentido do verbo traz um senso de continuação. A palavra original aqui é metanoia. E até mesmo no original, a ideia desse verbo é trazer continuidade, é ato contínuo. E essa continuidade vai gerar uma renovação da nossa mente. E uma mente renovada nos fará experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que eu estou lendo aqui na NVI, e na NVI fala não só de experimentar, mas comprovar também, né? Sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só. A ideia desse texto, dessa palavra, transformai-vos, transformem-se, metanoia, a ideia desse verbo está indicando uma continuidade, nos traz uma lição muito, muito, muito importante. Gente, todos nós estamos constantemente passando por um processo de libertação. Às vezes muitos de nós achamos, que libertação é para alguém que está envolvido com demônios, é para alguém que está no nível de vício muito profundo, a ponto de comprometer até a sua vida, a sua imagem social. Olha, Tiago, a pessoa está afundada nas drogas, está afundada em vício A, B e C. E assim, essas pessoas elas precisam de libertação. Todo ser humano precisa ser liberto do pecado. Mas você que crê em Deus, que ama Jesus, que segue a Bíblia, que já tem uma aliança com Jesus, você também está em processo de libertação contínuo e passará por esse processo em toda a sua vida. Quando você fez uma aliança com Jesus, naquele dia onde você convidou Jesus para morar no teu coração, talvez levantou a mão ao final de uma pregação de alguém que falou assim, eu quero aceitar Jesus. Nesse dia, quando você publicou a sua fé, a Bíblia diz que você é resgatado do império das trevas para o reino da luz. Então você é desacorrentado, digamos assim, do império do mal, e Jesus te coloca para dentro do reino de Deus. Isso é uma coisa. Agora, o processo de libertação não é só isso. Porque certamente, no dia ou na noite que você se converteu, quando você voltou para casa, havia na tua mente, no teu coração, um histórico de muitos e muitos anos de crenças, convicções, entendimento, uma cosmovisão que já está sendo repetida dentro de você, já estava sendo repetida dentro de você há muito tempo. O que é, então, esse processo de libertação? Preste bastante atenção no que eu vou falar aqui. Você é até bem sistemático para te ajudar a entender. Libertação nada mais
nada menos é do que reeducação. Libertação é reeducação. Vou repetir pela terceira vez. Isso aqui é muito importante para você. Libertação é reeducação. É interessante que, se você consultar os livros de história do Brasil, alguns historiadores dizem que assim que um escravo, veja só, período da escravidão no Brasil, assim que um escravo recebia a sua carta de alforria, no Brasil tivemos várias leis, né, de alforria de escravos, a lei do ventre livre, lei do sexagenário, enfim, uma série vocês já estudaram. A última lei, a Lei Áurea, que oficialmente dá fim à escravidão no Brasil. Quando um escravo recebia uma carta de alforria no Brasil, sabe qual era a primeira coisa que ele fazia? Ele comprava outro escravo, isso mesmo. Quando um escravo recebia uma carta de alforria no Brasil, obviamente ele era um escravo, ele era contra a escravidão, ele se vê livre da escravidão. A primeira coisa que ele fazia era comprar um escravo. Por quê? Porque, embora ele fosse contra a escravidão, essa era a única forma que lhe havia sido ensinada. A única forma social, a forma de ascender socialmente. Qual a melhor forma de dizer que eu não sou escravo? É agora me tornando um dono de escravos. Então note que ele repete uma prática que ele era contra. Uma prática que ele lutou para acabar. Uma prática que lhe fez mal durante muito tempo. Mas Tiago, ele não deixou de ser escravo na condição. Condição social, ele deixa de ser escravo. Mas na condição mental, a mente dele precisa ser reeducada para que ele não repita os mesmos erros. Se você parar para pensar, eu não vou nem aprofundar muito nisso aqui, porque senão vai tomar muito tempo de devocional, que é muito profundo. Se você parar para pensar, muitos erros que os seus pais cometeram, pai, mãe, avó, tio, antecedentes, muitos erros que os seus pais cometeram, você na infância falou assim, ó, isso aqui eu não vou repetir nunca na minha vida. Eu não quero isso para mim. A maioria desses erros você cometeu. Por quê? Não é apenas sobre ter repulsa de uma prática ruim, mas é você ser reeducado numa outra forma de fazer as coisas. Então, o processo de libertação nada mais, nada é do que um processo de reeducação, onde o Espírito Santo vai te reensinar a viver. Então, quando o Espírito Santo ele traz uma nova cultura para o teu coração, uma nova cultura para a tua mente, você vai ter um choque de convicções dentro de você. Algumas dessas convicções, que estão enraizadas por toda a sua vida, que vão chocar com o que Deus quer te ensinar, a Bíblia chama essas convicções de fortalezas. É como se na sua mente existissem fortalezas. Esse termo ele não é em vão. Uma fortaleza, uma fortificação, não era uma edificação qualquer. Era uma edificação preparada para um momento de combate. Uma fortaleza é isso, um lugar fortalecido, fortificado. É preparado para um momento de combate. Então é difícil combater aquilo, é difícil lutar contra aquilo. Assim como existem crenças e convicções que estão dentro de nós, que o Espírito Santo ele vai confrontar completamente. E você vai ter esses momentos de conflito emocional, conflito de crenças. Será que é isso mesmo? Será que não é? E observe um detalhe aqui. Amar Jesus não será suficiente para você. Calma que eu não quero te chocar com essa afirmação. Quando eu digo que amar Jesus não será suficiente, eu digo que a nossa fé não envolve apenas sentimento, tá? Se você fez uma aliança com Jesus, se você levantou sua mão, você falou assim, olha, Tiago, eu quero aceitar Jesus hoje. É óbvio que o teu sentimento ele está buscando uma mudança. Mas Deus ele não toca só no teu sentimento. Ele vai gerar alguns confrontos em crenças centrais da sua existência. E algumas dessas crenças fazem parte, inclusive, da sua identidade. Essas crenças são até mais difíceis de se combater. Por quê? Porque diz respeito a quem você é. E quando alguém vai contra essas crenças... Estou falando rápido demais? Será que está difícil entender aqui? Deus está falando contigo? Quando alguém vai contra essas crenças, é como se ela fosse contra você. Vou dar um exemplo só para você visualizar, tá? Pega um exemplo bem fácil para você visualizar. Você conhece alguém que é apaixonado por uma ideia política? O Brasil é um país hoje muito polarizado politicamente, né? Então as pessoas que se envolvem com política, a maioria delas são muito apaixonadas.
seja por ideais políticos, ou por figuras políticas mesmo, né? Eu gosto do candidato tal, candidato A, candidato B. E quando você fala mal ou critica esse candidato na frente dessa pessoa, e todo mundo pode criticar, né, gente? Ó, fulano fez um mau governo, fulano, essa ideia aqui de fulano eu discordo. Quando você fala mal desse político de estimação da pessoa, parece que a pessoa surta. A pessoa parece que incorpora, endemonia na hora, muda a forma de falar, ela sente raiva de você, ela quer te combater, parece que é uma guerra para ela. Mas espera aí, você não falou nada contra a pessoa. A pessoa é sua amiga, é seu amigo, é seu irmão. Peraí, eu te amo, tô contigo, tamo junto em Cristo. Mas quando você falou mal da ideologia, da ideia, da identidade política, né? Aquilo tá tão enraizado nela, que faz parte da identidade pessoal nela, ou seja, é como se você falasse mal dela própria. Tem pessoas que são assim também, por exemplo, com time de futebol, né? Eu, por exemplo, torço por Vitória, orem por nós, estamos precisando, né? Mas não tenho dificuldade nenhuma de conviver com torcedores do Bahia, de zoar. Às vezes é interessante que as pessoas, quando falam assim, eu sou Vitória, aí logo alguém, pra querer brincar, né, faz uma piada com Vitória tentando me irritar. E eu, assim, se você fizer piada com Vitória, eu vou fazer junto com você também. Porque isso não mexe tanto comigo, né? Mas tem pessoas que se você falar mal do time dele, falar mal do time dela, acontece a mesma coisa. Por quê? Aquele sentimento pelo time é tão forte que é como se você falasse da própria pessoa. Peraí, eu não tô falando mal de você, não. Eu tô falando que o seu time jogou mal. Eu tô zoando aqui, dizendo que o seu time, sei lá, é fraco, é ruim, seu time tá caindo pelas beiradas, seu time isso, aquilo. Não tô falando de você, não. Mas a pessoa, ela toma como se fosse pra ela, porque aquilo está enraizado dentro dela. Percebeu o que eu quero te ensinar aqui? Existem crenças, convicções que você carregou e alimentou a vida inteira. E salvo por um milagre, preste atenção, salvo por um milagre, essas crenças não vão cair da noite para o dia. O que é que acontece? Muitas pessoas acham que nutrir um sentimento por Jesus é o suficiente. Pensa assim, não, Tiago, eu amo Deus de todo o coração, eu quero acertar, eu quero agradar a Deus. Isso não é suficiente, porque boa vontade não é tudo. Boa vontade é importante? Sim, mas é preciso saber colocar a boa vontade em prática. Deus livre guarde. Se você passa mal na tua casa, você cai duro no chão ali, você prefere ser atendido por um médico que sabe o que fazer, mesmo sem nunca ter te visto na vida, ou ser atendido por uma pessoa que não sabe nada de medicina, nada de primeiros socorros, nada de saúde, só porque essa pessoa te ama. E eu, particularmente, não sei sua opinião, eu prefiro ser atendido por um médico, que mesmo que não tenha me visto nunca na vida, ele vai ter a sapiência, o conhecimento, a destreza para lidar com aquilo. Ou seja, a boa vontade de quem me ama não é suficiente. Eu preciso de um profissional capacitado, gabaritado para lidar com aquela questão de saúde minha. Entende? Na vida espiritual, é a exata mesma coisa. Porque quando Deus nos coloca para dentro do reino dele, gente, para pensar. Quantas pessoas diferentes todos os dias convertem-se ao Senhor Jesus? Pessoas que praticaram toda espécie de pecado na vida. Pessoas que pensam toda sorte de variação de pensamento sobre tudo. Sobre política, sobre esporte, sobre sociedade, sobre relacionamentos, sobre sexo, sobre cultura, sobre finanças. É uma série de pluralidade de pensamentos a todo mundo entrando no reino de Deus. A Bíblia fala, venha como estás. Tudo bem. Mas quando você entra no reino de Deus, todo reino tem um rei. E todo rei tem uma ética. Qual é a ética do reino? É o coração do rei. A ética de um reino é o que um rei diz que é o certo. Quem estudou um pouco mais história, ou quem se lembra das aulas do ensino médio, vai se lembrar de uma famosa frase de um antigo rei francês. Alguns séculos atrás, ele disse a famosa frase, o Estado sou eu. Quando ele diz o Estado sou eu, esse rei absolutista francês, ele diz que, na verdade, ele é quem dita as regras ali. Ele é quem fala o que é certo e o que é errado. Mas qual é a sua base para dizer o que é certo e o que é errado? Não, é certo o que eu quero que seja certo. É errado o que eu quero que seja errado. Um reino é literalmente isso. Mas, Tiago, isso é ruim no mundo dos homens, porque os homens são imperfeitos. Mas Deus é perfeito.
Sabe por que uma coisa é boa? Porque Deus diz que é boa. Sabe por que uma coisa é ruim? Porque Deus diz que é ruim. Agora, diferente de políticos humanos, nós podemos de fato confiar nos critérios de Deus. Tem coisas que nós amamos, somos apaixonados. E Deus vai dizer assim, olha, isso é ruim para você. E tem coisa que nós não queremos de jeito nenhum. Deus fala, isso é bom para você. Eu gosto muito da figura da vacinação infantil, né? Quando a criança vai tomar uma vacina ou um remédio via injeção. Normalmente a criança se assusta quando vê a seringa, né? A agulha da seringa. E aí o pai, muitas vezes, pai e mãe, eles ficam ali até compadecidos, muitos até choram junto com o filho, porque realmente você vê a criança ali chorando, sofrendo naquela situação, você fica emotivo também, você sofre junto com a criança, mas o pai e a mãe que ama aquela criança não vão poupá-la desse momento, entre aspas, difícil. Por quê? Porque sabe que é para o bem dela. Sabe que é para o bem dele. Entende? Então, dessa mesma forma, Deus, ele tem um caminho para nos transformar. E esse caminho chama-se processo de libertação, onde todos nós estamos. E, basicamente, processo de libertação tem a ver com reeducação. Eu achei interessante que, alguns anos atrás, pela primeira vez, um nutricionista falou o seguinte para mim, falou, Thiago, eu usando o termo regime, né, com a pessoa, né, sobre regime, as pessoas usavam muito esse nome antigamente. Não sei se ainda hoje, eu vejo cada vez menos, mas fala assim, me passa um regime, qual é o seu regime? E, na verdade, os nutricionistas começaram a mudar o termo de regime para dieta, ou, na verdade, reeducação alimentar. Porque o regime tem a ver com algo que é temporário. Acontecia muito isso. Até hoje, se você faz um regime, entre aspas, né? Você perde ali peso, você consegue seu objetivo, mas quando você sai do regime, muitas vezes vem um efeito rebote e você fica pior do que estava. Mas na reeducação alimentar, que é o termo que os nutricionistas utilizam hoje, você tem uma transformação que é constante e perene. Então não é algo temporário, isso vai mudar para sempre. Isso é muito bom. Não só para a nossa vida, para a nossa saúde, mas para nos fazer entender qual é a vontade de Deus para nós. Deus não tem um regime para você. Deus tem uma reeducação completa. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te educa. Processo de libertação nada mais é do que reeducação. E quando nós entramos nesse processo de reeducação, a boa vontade, o sentimento de amar a Jesus não é suficiente se você não conhecer os protocolos de Deus. Tiago, quais são os protocolos de Deus? Nossa, são muitos. Poderia passar a vida inteira falando para você. Mas eles são encontrados na palavra de Deus. Basicamente é o jeito que Deus quer que você lide com as coisas. Se você não aprender o jeito que Deus quer que você lide com as coisas, você vai ser constantemente alguém que ama Jesus, que tem um sentimento por Jesus, mas que não vai experimentar a vontade de Deus. Porque Romanos 12:2, meu Deus, Romanos 12:2, ele não diz assim, olha, se você amar a Deus, você vai experimentar a vontade de Deus. Não. Fala assim, ó, não se amolde ao padrão deste mundo, ou seja, a forma que esse mundo traz, você tem que ficar fora disso. Já tira essa forma aí, esse padrão mundano, tira. Tá todo mundo viciado, tá todo mundo perdido. Como é que um cego pode guiar outro cego? Não tem como. Pessoas que estão indo para o abismo estão guiando essa sociedade. Não siga-os. Aí a segunda parte do versículo fala, para você experimentar a vontade de Deus, você tem que transformar a sua mente constantemente. Constante transformação, constante transformação, constante transformação. Entenda uma coisa. Esse processo de transformação vai te levar a um caminho de maturação. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã hoje, tem várias pessoas me assistindo aqui, então não tem uma pessoa só. Mas, por mais maduro, entre aspas, que você seja hoje, se você continuar aberto ao tratamento de Deus, você vai amadurecer tanto lá na frente, que você vai olhar para hoje, que você se acha maduro, lá na frente vai dizer, nossa, naquela época eu me achava tanto e eu não era nada. Porque a maturidade traz isso. Quando você está aberto a ser transformado por Deus, por mais que você seja a bênção hoje, seja uma pessoa do bem, uma pessoa do céu, uma pessoa que está sendo tratada pelo Senhor, você vai estar em constante mudança porque Deus vai te aperfeiçoando. A Bíblia fala que o caminho do justo é como luz da aurora, que brilha até se tornar dia perfeito. O que é essa luz da aurora? Basicamente o nascer do sol.
É como se o caminho do justo fosse como o nascer do sol. Você já viu o nascer do sol de um lugar especial, por assim dizer, né? De uma fazenda, de um rio, no meio do mar, enfim. O nascer do sol é algo lindo. E a luz ela vai crescendo aos poucos, o sol vai se posicionando ali, né? A gente sabe que tem todos os movimentos da Terra, mas a impressão é que o sol vai subindo, né? A gente tem essa ilusão de ótica. E o dia perfeito ali vai ser basicamente meio-dia, que é o momento onde o sol, como diz o baiano, o sol está mais quente. Então, dessa mesma forma, Deus tem esse caminho de justiça para nós, de constante mudança, de constante melhora. Agora, qual é a chave? Tiago, eu quero entrar nesse caminho. Eu quero seguir esse caminho. Eu quero trilhar essa jornada. Como é que eu faço? Sabe qual é o segredo? Sabe qual é a chave? Eu vejo muita gente se bater aqui. É você saber, perceber que nós estamos em constante transformação. Você nunca vai estar... Qual a palavra que eu posso usar? Eu estou com uma palavra aqui na mente, mas eu não quero falar ela. Você nunca vai estar... Você nunca vai chegar no estágio onde não tem o que mudar. Pronto. Eu ia dizer assim, você nunca vai estar pronto, mas eu discordo disso. Por isso que eu não quis usar esse termo. Mas você nunca vai chegar num lugar onde você não consegue, onde você não tem mais o que melhorar. Não tem isso. Você vai... já quando a gente morrer, a gente vai estar perfeito. Não. Você vai morrer ainda cheio de defeito, filho. Cheio de defeito. Você vai morrer com tanto defeito que quando Jesus voltar, ele vai ter que te dar um corpo glorificado. Porque essa natureza pecaminosa, sua, minha, nossa, ela é terrível. Ela está completamente viciada. Entende? Então é um grande problema quando você se acha. Porque aquele que se acha, e aqui eu estou usando um termo brasileiro, né? A pessoa que fulano se acha. A pessoa que se acha, ela muitas vezes se sente pronta. Ela muitas vezes fecha o coração para a possibilidade de se aperfeiçoar. Você nunca será perfeito nessa terra, mas você está em constante aperfeiçoamento. E quanto mais você é aperfeiçoado, mais você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta para você para a gente fechar esse devocional. Quantos aqui gostariam de ter a unção do apóstolo Paulo? Quantos gostariam de ter a unção do apóstolo Paulo? Quantos gostariam de ter a unção do apóstolo Pedro? A unção de um dos 12 apóstolos, o nível de unção, né? Quantos aqui gostariam de ter a unção do apóstolo João? Deixa eu contar uma coisa. Todos os apóstolos, inclusive Paulo, tem os 12, né? Judas morre, os apóstolos colocam ali Matias no lugar de Judas, e você tem Paulo, que embora não faça parte dos 12, é um as do evangelho. No Novo Testamento ele tem a maior quantidade de escritos aqui, realmente tem muita influência sobre o cristianismo. Todos esses homens, exceto João, todos esses homens morreram de morte matada, por assim dizer. Morreram torturados, morreram punidos. Todos esses homens. Tiago, então João, eu quero ser João. Meu Deus, João, ele não morreu de morte matada. Você tem ideia o nível de tortura que João sofreu? Gente, João foi prisioneiro numa ilha deserta. Uma ilha deserta que tinha um WhatsApp, que tinha um Wi-Fi, que tinha um YouTube para assistir o devocional, não. Ilha deserta sem nada. Só tinha prisioneiro ali. Inclusive é lá que ele escreve Apocalipse. Agora, pra você ter ideia do quanto João sofreu, não conseguiram matar João. João não morreu de morte matada. Mas, por exemplo, João é mergulhado num caldeirão de óleo fervente. Pra você ter ideia. Sobreviveu. Mas foi mergulhado num caldeirão de óleo fervente. Só para você ter ideia do discípulo que foi torturado e não morreu. Tá? Então, esses caras, essas pessoas, esses homens, essas mulheres de Deus, muitos outros foram torturados. Eles têm sua história contada na Bíblia, como Estevão, por exemplo. Houve histórias relatadas no período posterior ao escrito bíblico. Recomendo para vocês O Livro dos Mártires, de John Foxe. Esse é o título mesmo, O Livro dos Mártires, de John Foxe. Ali tem muitas histórias dos discípulos, a geração sequente, quantos martírios, quantos mártires surgiram através do cristianismo, porque eles preferiram perder a sua vida do que perder a comunhão com Deus. E eu me pergunto aqui,
o que é que João viu, o que é que Pedro viu, o que é que Paulo viu, o que é que os discípulos viram, o que é que tantos mártires viram que nós não vimos. Porque essas pessoas foram capazes de dar a vida, não abandonaram a fé. E muitas vezes nós, na primeira tribulação que passamos, já queremos largar tudo. E Jesus, o que é que esses caras viram? O que essas pessoas viram? Sabe o que acontece? É que eles passaram por um nível de transformação tão profundo que eles experimentaram a vontade de Deus com mais intensidade. Quanto mais transformado você é, isso aqui não é frase de efeito não, isso aqui é Bíblia. Transforme-se pela renovação da sua mente. Quanto mais transformado você é, mais profundo você experimenta a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Esses caras experimentaram um nível de vontade de Deus tão grande que as aflições desse mundo não foram capazes de pará-los. O próprio apóstolo Paulo, no outro momento, ele vai dizer que as aflições desse mundo, desse tempo presente, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Eles experimentaram um nível da graça de Deus, um nível da vontade de Deus tão profundo que nem mesmo as piores torturas foram capazes de levá-los a questionar a sua fé. Sabe por que na primeira luta a gente vacila? É porque nós não estamos transformados ainda. Então essas convicções do passado ainda nos governam, nós não experimentamos a vontade de Deus, então a gente acha que viver para Deus é prejuízo. Você pergunta assim, é como se você estivesse fazendo contas no seu coração, no seu cérebro, né? Olha, eu acho que servir a Deus não está batendo certo não, porque eu estou tendo mais prejuízo do que vantagem. Eu estou sofrendo mais do que tendo bênção. Está dando mais ruim do que bom. Porque você ainda não mergulhou no nível da vontade de Deus, que te leva a perceber que nem todas as benesses dessa vida se comparam com a presença do Pai. Tiago, então eu preciso dessa vontade, eu preciso desse nível, eu preciso dessa graça. Uma pessoa recentemente me falou, eu preciso sentir essa presença que você diz que sente. O segredo aqui é Romanos 12, 2. Transforme-se pela renovação do seu entendimento. Uma mente transformada é a chave de acesso para você acessar essa vontade de Deus. Então o processo de libertação não é só para quem está viciado nas drogas, não. Não é só para quem fez um pacto com o capeta, não. Não é só para quem está possuído, não. Processo de libertação é para todo cristão, é para todo mundo. E libertação nada mais é do que reeducação. Deus quer, pode e vai te reeducar para o seu bem, para que você experimente essa vontade que é boa, agradável e perfeita. E aí você vai ver o que esses homens, essas mulheres de Deus viram, que eles sentiram, que eles perceberam, o que é que eles experimentaram, que eles fizeram ter uma convicção tão profunda e inabalável. É só nesse lugar, é só nesse caminho, é só nesse acesso que eu oro para que Deus aprofunde os processos de libertação na sua vida, justamente para que você sinta e perceba essa graça do Pai com mais intensidade na sua jornada. Amém, gente? Você que é novo ou nova por aqui, vamos orar ainda, terminar esse devocional. Aí você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, tá? Confere aí agora, se você está inscrito no canal, faz isso. Esteja conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Sempre tem, segunda a sexta, sem falta, sempre às 7h30 da manhã, tá? Inclusive, eu deixei fixado nos comentários 2 links. O primeiro link é para você entrar no grupo do WhatsApp, que é fechado, sem conversas paralelas, e serve para eu te mandar o link do devocional todos os dias. O segundo link, que está fixado nos comentários também, é da nossa comunidade do discipulado bíblico. Para a glória de Deus, muitas pessoas, mais do que eu daria conta, sempre me perguntaram, Tiago, eu quero ser discipulado por você, quero ser acompanhado, quero ser treinado por você, eu confio no que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida. Eu não tenho nenhuma condição de fazer isso 1 para 1. Orando a Deus depois de muito tempo, o Senhor colocou no meu coração essa estratégia da comunidade do discipulado e é lá que eu compartilho essa graça que o Senhor Deus, por sua misericórdia, nos deu para que nós possamos crescer em fé. Todos os princípios de fé e de espiritualidade à luz da palavra de Deus, eu compartilho lá na comunidade do discipulado, tá bom? Então clica no link que está nos comentários também, se você quiser acessar. Vamos orar, gente? Hoje, fazer algo especial. Vou orar aqui por você, tá? E depois, nos comentários, eu vou pedir para você colocar um pedido de oração seu.
Escolha um pedido. Eu sei que, obviamente, vocês devem ter, todo mundo deve ter mais de um pedido. Mas escolha um pedido e eu vou tentar aqui atualizar o meu caderno de oração com o pedido de cada um dos que colocarem ainda hoje no devocional, tá bom? Santo Deus, te agradeço, Pai. Te agradeço por essa palavra, te agradeço por cada um que está aqui assistindo esse devocional nesse momento, essa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que tu nos guie nesse processo de transformação, para que possamos ser verdadeiramente libertos, possamos ser reeducados pelo teu Santo Espírito, Deus, tocados verdadeiramente pela tua presença, para experimentar não apenas no nível dos tornozelos, não apenas no nível do joelho, não apenas no nível das cinturas, dos lombos, mas possamos mergulhar por inteiro no seu rio, no rio da presença de Deus. Possamos experimentar profundamente a sua vontade, Pai. Possamos ter uma convicção profunda que advém de uma experiência verdadeira e real contigo, Deus. Não queremos ter apenas uma religião para dizer o nome. Queremos ter um Deus, um Pai sobre nossas vidas, que transforme as nossas vidas. Nos ajuda nesse processo, onde muitas vezes somos confrontados com convicções anteriores ao teu conhecimento. Somos confrontados por credos pessoais que foram alimentados a vida inteira. Mas queremos ser confrontados por ti em amor, Pai, para que o Senhor transforme nossas vidas. Te agradeço por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém, gente. Deus abençoe muito vocês. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu sempre peço para que você coloque aqui abaixo qual foi a parte desse devocional que mais marcou o teu coração e junto com isso coloca também o teu pedido de oração aqui, que eu vou orar por você hoje também. Tá bom? Deus abençoe a todos.